Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Contrasfluxo. Hoje vamos falar do transtorno de ansiedade social. Meu nome é Vitor Casal e hoje vamos falar do transtorno de ansiedade social. Para esse bate-papo, estou aqui com doutora Franciele. Primeiramente, olá a todos. Meu nome é Franciele Trindade, sou médica pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Fiz minha especialização em psiquiatria pelo Hospital Juliano Moreira. Atualmente trabalho aqui na cidade de Salvador, tanto na rede privada quanto na rede pública. Você que gosta desse tema ou que acha que pode ajudar alguém, curte, comenta e compartilhe. Então, antes da gente entrar no transtorno de ansiedade social, eu acho importante que a gente fale um pouco sobre ansiedade social. Então, a ansiedade social, ela é em algum grau esperada, né? Então, assim, indivíduos que vivem ansiedade social em determinadas situações sociais é normal e esperado. Quando é que vai se transformar ou pode se transformar em um transtorno de ansiedade social? Quando se tem um medo excessivo de vivenciar algumas situações sociais. E aí isso vai perpassar pelo medo e por sofrimento, trazendo prejuízos, né? Então, são indivíduos que vão evitar atividades laborais, vão evitar relacionamentos amorosos ou relacionamentos de amizade, enfim, vão começar a ficar muitos à margem da sociedade. Só que o transtorno de ansiedade social ele é muito confundido com timidez. Então, a pergunta é: quando chega no seu consultório, quais são os outros tipos de ansiedade social que esses indivíduos sofrem? Interessante pergunta a sua, Vitor. Primeiro falando da timidez, né? A timidez consiste num traço de personalidade, certo? Então a gente entende que tem pessoas mais extrovertidas e tem pessoas mais introvertidas, onde a timidez seria o sinônimo dessa introversão, certo? Geralmente, a timidez pode ser um fator de risco para desenvolver ansiedade social, mas é importante mencionar que ela não configura ansiedade social, tá? Como você bem pontuou inicialmente, quando eu falo de ansiedade social, eu estou falando de um medo intenso, porque pode ocorrer uma situação de ter um certo receio, aquele frio na barriga, aquela mão suando, boca salivando, mas eu ainda consigo desempenhar as atividades do dia a dia que me são requeridas. Mas quando eu falo de ansiedade social, além desse medo intenso, essa vivência extremamente angustiante, certo? A gente tem um importante prejuízo funcional, tá? É um prejuízo social, então não consigo desempenhar o que se espera numa relação social entre duas pessoas. Isso pode ser entre amigos, numa reunião informal, num bar que eu não consigo, às vezes, comunicar, em uma festa que eu, por exemplo, procuro evitar. Além disso, então, assim, situações sociais. Eu também tenho um medo, principalmente, como eu tenho medo, principalmente voltado a uma situação, principalmente além desse contato social, eu tenho medo de passar alguma situação vexatória, certo? Então, eu tenho um medo muito excessivo e um medo excessivo, principalmente do olhar do outro, certo? Então, assim, pequenas situações eu já interpreto de forma extremamente negativa. Então, assim, além desse medo, porque quando fala de ansiedade social, é engraçado, né? Que a primeira coisa, a primeira figura, o recorte, o desenho que aparece na nossa cabeça é aquela pessoa que não consegue ir na frente, por exemplo, do trabalho e apresentar alguma coisa, ou então um trabalho escolar, não consegue falar em público, mas é importante mencionar que isso é uma das apresentações, mas não se restringe a isso, né? Tem alguns pacientes, por exemplo, que apresentam uma dificuldade de estar em locais públicos e sentir que estão sendo, de alguma forma, olhados, vigiados, ou que vai ter uma repercussão negativa do seu comportamento. Então, por exemplo, evitam comer, por exemplo, em um refeitório, em uma praça de alimentação. Muitas vezes tem aqueles pacientes que têm uma dificuldade de escrever em público, então tenho medo de escrever, não consigo assinar nada
quando alguém está me olhando, começo a tremer, a letra não sai de jeito nenhum. Uma outra forma de apresentação, por exemplo, nas relações afetivas. Então, muitas vezes eu não consigo iniciar um relacionamento. Às vezes também impacta no desempenho sexual, que é importante mencionar, que também tem alguns tipos de ansiedade social que se manifestam nisso, porque é um local que indiretamente está sendo avaliado em desempenho e alguém está me observando, então pode interferir na relação sexual. Então, a gente percebe que é uma coisa muito mais ampla. Em muitas circunstâncias, em muitos contextos, né? Falando de medicamento, quando esses pacientes chegam no seu consultório com esses sinais, com esses sintomas, com essa sintomatologia, né, dessa ansiedade exacerbada, desse medo exacerbado, existem medicamentos que podem abrandar, né? A gente sabe que extirpar, tirar a ansiedade não é algo esperado, natural, não é? Então, existe algum medicamento ou medicamentos, né, que ajudem nisso? Sim, claro que sim, sabe? Primeiro ponto que eu acho importante colocar aqui, que quando eu falo de ansiedade social, muito dificilmente esses pacientes, é engraçado, né? Embora cause uma repercussão muito grande em vários campos da vida, muito dificilmente esse paciente ele chega inicialmente por essa questão, né? Muitas vezes porque talvez entendemos que não vem atrelado a um sentimento de fracasso pessoal, ou então existe uma questão talvez social, poxa, não entendo por que aquela pessoa está sofrendo por uma coisa tão simples, né? Mas, primeiro ponto, é uma condição que causa sofrimento, que muitas vezes pode estar atrelada também a outras comorbidades, ser, por exemplo, fator gatilho para o início de um quadro depressivo. Então, assim, tem tratamento, tá? Não precisa sofrer sozinho e calado. É o que eu sempre falo no consultório com meus pacientes. Então, assim, tratamento de primeira linha para o transtorno de ansiedade social ou fobia social, ele vai ficar principalmente entre colocar 2 pilares, né? Que seria o tratamento de primeira linha. Então, a gente tem o tratamento não medicamentoso, que envolve psicoterapia, e isso é muito importante para meu paciente, porque eu quero que ele aprenda a responder de uma forma com que aquela situação não seja tão aversiva e que eu comece a entender que aquela situação não representa um perigo, uma ameaça real. Então, a psicoterapia tem um papel importantíssimo. E, ao outro lado, a gente tem o uso de medicações. Das medicações, as principais utilizadas, a gente tem os antidepressivos, que inibem a recaptação de serotonina, que seriam, por exemplo, sertralina, escitalopram, fluvoxamina, paroxetina, citalopram, certo? Lembrando que, obviamente, existe um processo de individualização nessa escolha terapêutica. De uma forma geral, quando eu falo a curto prazo, tanto a terapia com medicamento e a psicoterapia, elas têm um efeito de curto prazo muito bom, certo? Só que quando eu estou falando de tratamento de manutenção de longo prazo, tentar que aquele indivíduo remita por mais tempo de sintoma, nesse ponto, por exemplo, a psicoterapia leva até vantagem. E é importante mencionar isso, tá? Somado a esses dois, né, a gente também tem alguns tratamentos que a gente chama que são adjuvantes, porque não necessariamente eles visam tratar a ansiedade social, mas reduzir sintomas. E aí, por exemplo, um exemplo são os benzodiazepínicos, como clonazepam, bromazepam, mas lembrando que nessas medicações o uso é voltado mais para um momento pontual, controle sintomático. A gente não está pensando em fazer tratamento por um longo prazo, até pelo risco que se tem dessas medicações de provocar dependência e também tolerância. Outra medicação adjuvante que a gente usa, por exemplo, são os beta-bloqueadores, que são medicações para pressão que visam baixar um pouquinho aquela resposta adrenérgica que a gente tem, né? Só para entender. A adrenalina faz com que meu coração bata mais rápido, com que eu respire mais rápido, comece a ter tremor, ruborize a pele. Então, essas medicações elas podem ser utilizadas, principalmente quando eu estou falando da ansiedade de desempenho, tá? Mas pensando em reduzir só essa experiência
sintomática, mas também lembrando que elas não são necessariamente aquelas medicações que são de tratamento. Então, o tratamento vai ficar principalmente antidepressivo e psicoterapia. Ou seja, um leque de possibilidades para poder ajudar tanta gente, né? E aí, eu achei importantíssimo você falar sobre a individualização, né? E aí, trazendo para essa subjetividade, eu vou falar um pouco da intervenção da psicoterapia. Então, assim, quando a gente fala da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem uma técnica que a gente usa que se chama exposição gradual ou de sensibilização sistemática, aonde basicamente a gente pede que o paciente ele faça uma lista dos lugares fóbicos. Então, normalmente começa do menos aversivo para o mais aversivo. E aí a gente começa uma exposição no começo imaginária e depois em vivo, né? O objetivo é que vá dessensibilizando esses lugares fóbicos. Só que a gente precisa que esses pacientes experimentem essa ansiedade um pouco mais exacerbada. E aí a gente sabe que tem alguns medicamentos que podem prejudicar esse trabalho. Aí a importância de psicólogo e psiquiatra estarem sempre se comunicando. Quais seriam esses medicamentos e por que eles atrapalham na exposição? Pronto. O que Vitor está colocando seria uma técnica da psicoterapia, que é a dessensibilização. Ela é bastante utilizada quando eu procuro tratar principalmente transtornos ansiosos, mas especialmente transtornos fóbicos, certo? Então, ela é utilizada para fobias específicas e vamos entender, de certa forma, que a ansiedade social é uma fobia específica também, certo? Então, como é que funciona, né? O processo de desensibilização, como ele falou, eu vou permitir que o paciente experimente gradualmente essa sensação de medo e que, à medida que ele vai experimentando essa sensação de medo, ele vai entendendo e reforçando a ideia que aquilo não é um perigo tão iminente, certo? Então, a resposta tende a ir reduzindo. Por exemplo, inicialmente eu ficava com uma frequência cardíaca muito grande, eu tremia, minha fala saía cortada. Poxa, agora eu estou sentindo só a palpitação, um leve desconforto respiratório. E à medida vai se tornando aquela experiência cada vez menos aversiva. Só que um ponto importante dessa experiência, primeiro, é que eu preciso me submeter àquilo que eu tenho medo, certo? E eu preciso criar uma memória que eu consegui enfrentar aquela situação, tá? Só para a gente entender, a gente tem uma parte que eu falo, o medo em si, né? Vamos colocar assim que a gente tem uma parte do medo que é mais automática e mais emocional e visceral, então que a gente fala que é aquela resposta quente e rápida no medo, por exemplo. E a gente vai ter a segunda parte da formação do medo, que é a resposta cognitiva, que ela é mais lenta, tá? Como seria isso? Vamos colocar aqui um exemplo. Eu estou numa floresta, de repente apareceu algo no chão. Minha resposta rápida é, por exemplo, saltar, porque eu pensei que era uma cobra. Isso é a resposta rápida, certo? Que é uma resposta que não depende da nossa cognição, é como se fosse meio que um reflexo. Agora, a partir do momento que eu olho, vejo, por exemplo, poxa, não é uma cobra, é só um pedaço de madeira. Pronto, essa parte aí é a parte que a gente chama que é a parte mais fria e mais lenta, que é a cognição. Eu tive uma experiência, respondi de forma rápida aquela experiência, mas depois eu preciso corrigir e ter uma noção melhor daquilo, se realmente precisa aquele medo todo, o que era. E essa cognição também é um processo que envolve, para além dessa correção, envolve a memorização. Então, um ponto importante é que pacientes, por exemplo, que usam benzodiazepínicos, o Rivotril, o Alprazolam, Bromazepam, o que acontece? Essas medicações, por serem, elas são de uma classe que a gente chama de sedativo, hipnótico, e elas atrapalham principalmente esse processo de consolidação, que é o que a gente quer, né? O paciente com ansiedade social, ele tem uma resposta rápida, muito acentuada sobre uma situação social e, ao mesmo tempo, a minha resposta cognitiva é precária.
Então, eu preciso me expor e começar a formar uma resposta mais cognitiva. Mas se eu tenho um fator que atrapalha essa memorização, então eu não aprendo, né? Então, o grande prejuízo, até para o paciente mesmo, quando a gente fala de se utilizar dessa técnica. Pronto, eu não consigo apresentar um trabalho, então vou lá e uso uma medicação dessa categoria, não consigo comer em público, e sempre vou fazendo o uso, por exemplo, do benzodiazepínico, eu não consolido a memória. Então, sempre aquela experiência vai ser aversiva como se fosse na primeira vez. Por isso que eu digo, né, o quanto é importante essa comunicação da psiquiatria com a psicologia, porque senão o paciente ele vai ter mais prejuízos do que benefícios, e aí muitas vezes ele vai achar que a medicação não funciona e que a psicoterapia não funciona. Então, assim, dentre tudo que a gente falou, existe mais alguma coisa, Franciele, que você queira pontuar, que você acha relevante sobre o transtorno de ansiedade social? Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito, Vitor, por esse convite, tá? Participar do Contrafluxo é uma experiência muito gratificante, interessante, e o convite dele foi mais gratificante ainda, tá? Tô até dizendo para ele que se esse convite tivesse sido feito talvez há alguns anos atrás, minha resposta automática seria não. Por que não? Porque não é importante? Não. Porque eu também era uma pessoa que talvez muito parecida com você aí de casa, tá? Que sofre com ansiedade social. Então, quando eu até brinquei um pouquinho que, para além de falar sobre a perspectiva de um profissional de saúde, eu também estou aqui falando na perspectiva de alguém do paciente, de alguém que passou por tudo isso. Então, eu lembro quando pequena, que numa situação social que eu evitava conversar, tipo, tava alguns amigos em algum local que eu não conhecia, então fingia não ver para não dar tchau. Durante muito tempo da minha vida, trabalhos que precisassem falar em público, não fazia, eu ficava com aquela parte toda escrita só para não ir lá na frente, porque ir lá na frente era uma experiência aversiva, dava taquicardia, dava palpitação, sensação de morte. Então, assim, ligar no telefone, poxa, parece uma coisa simples, corriqueira, mas para algumas pessoas que têm ansiedade social é uma experiência extremamente desagradável. Então, quantas vezes eu precisei ligar, então me via lá ensaiando, escrevendo no caderno, falando, várias e várias vezes. Ou às vezes nem ia, nem ligava. Faltar alguma prova, deixar de ir para uma entrevista, porque nessa entrevista eu tinha que falar, tinha que me comunicar com alguém, tinha que performar, né? Então, eu acho que, principalmente hoje, eu gostaria muito de ter tido essa conversa ou de ter escutado de alguém que aquilo que eu sentia, aquilo que eu vivia, não era algo bobo e, principalmente, é algo que tem tratamento e que eu não precisava passar tanto tempo assim, alheia. Algo que perpassa a timidez, né? Muito algo que traz prejuízo significativo em vários contextos, que a gente acaba perdendo muitas oportunidades em vários contextos. Inclusive, tô aqui hoje, representa para mim uma superação disso. E é muito gratificante, sabe? Sim. Mas eu sei quantas pessoas, talvez, que não têm essa oportunidade. Sim. Que não conseguiram, por algum motivo, enfrentar. E a gente está aqui para dizer, venha, me dê sua mão, vamos junto tentar enfrentar isso. Franciele, aonde que as pessoas podem te encontrar? Podem me encontrar no meu Instagram, tá? O arroba é doutora.franciele, Franciele com 2 L, tá? E um E no final, Trindade. Muito obrigado. Muito obrigado por você estar aqui se expondo, que para você isso é extremamente significativo. Agradeço a sua presença mais uma vez. Agradeço ao Contrafluxos pela oportunidade e à produtora R5.